Você já parou pra pensar que alguns aplicativos que parecem fofos e inofensivos podem esconder algo estranho por trás? Tipo, por que será que tem jogos que todo mundo baixa, mas depois surgem histórias bizarras sobre eles? Eu também achava que era só brincadeira da internet, até começar a pesquisar mais fundo e descobrir coisas que não fazem sentido nenhum. Naquela noite, o relógio marcava um horário esquisito, quase no meio da madrugada. Eu estava deitada, luz apagada, celular na mão, e decidi mexer em uns aplicativos antigos que ninguém mais usa. Foi aí que encontrei um daqueles ícones que parecem inocentes, mas que todo mundo já ouviu falar em alguma teoria assustadora. Era como se algo dentro de mim falasse: não abre isso. Mas claro, a curiosidade falou mais alto. A primeira coisa estranha foi a música. Normalmente esses aplicativos têm musiquinhas bobas, mas essa parecia meio fora de lugar. Não era assustadora, mas tinha algo errado, como se alguém tivesse mexido nela. Eu fiquei olhando para a tela, tentando entender, até que o bonequinho do jogo piscou. Não piscou uma vez, tipo normal. Ele piscou várias vezes, rápido demais, e parecia que estava me encarando. Eu pensei, tá, deve ser bug. Mas logo depois, apareceu uma notificação estranha, só que não era do meu celular. Era dentro do próprio jogo! Tipo aquelas mensagens que você nunca viu no aplicativo antes. As letras estavam todas meio borradas, mas dava pra entender uma palavra. Volte. Volte pra onde? Eu nunca tinha visto essa função. O pior foi que a câmera do aplicativo abriu sozinha. Eu não cliquei em nada. E de repente a tela mostrava meu quarto. Escuro. Exatamente como estava. Sabe quando o coração dispara? Eu segurei o celular com força e quase joguei ele longe. Eu não tinha dado permissão para a câmera funcionar naquele aplicativo. Foi aí que comecei a lembrar das teorias que a galera comenta na internet, de que alguns desses aplicativos antigos observam você mesmo quando você não percebe. Eu queria fechar tudo, mas a tela travou. O bonequinho parou de piscar e só ficou parado, olhando direto. Eu juro que parecia que ele estava sorrindo, mas não aquele sorriso normal do jogo. Era mais largo, mais estranho. Nesse momento, eu senti um frio subir pela espinha. Não dava para entender se era bug ou se tinha algo escondido ali. De repente, a luz da tela piscou e ficou tudo preto. Eu pensei que o celular tinha desligado, só que dava para ouvir um som baixinho, quase como uma risadinha. Foi tão rápido que eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas quando tentei religar, o aplicativo abriu sozinho de novo. E dessa vez, não tinha mais o mesmo cenário colorido de antes. Era só uma sala escura, vazia, com um objeto no meio. Eu não queria clicar, mas a tela não deixava sair. Então, quando aproximei os olhos, percebi que aquele objeto parecia muito com um brinquedo. O tipo de brinquedo que várias pessoas já tinham falado em fóruns, que estava ligado a lendas e teorias. Um nome que volta e meia aparece nessas histórias assustadoras, que todo mundo acha que é só invenção, mas que ninguém consegue explicar de onde vem. Era impossível não sentir medo. Minha mente tentava achar desculpas. É só o celular travado, é só coincidência. É só um jogo velho. Mas o jeito que aquilo estava acontecendo não parecia coincidência nenhuma. Era como se o aplicativo soubesse que eu estava assistindo, esperando minha reação. Eu respirei fundo, fechei os olhos e pensei em desligar o celular de vez. Só que, no instante em que ia apertar o botão, a voz baixinha apareceu, quase como um sussurro eletrônico. Não dava para entender direito, mas parecia chamar meu nome. Eu não queria acreditar nisso. Como um aplicativo poderia saber quem eu era? Minha vontade era gritar, mas eu só fiquei paralisada, olhando. O bonequinho voltou para a tela, mas agora ele segurava algo. E não era parte do jogo normal. Era justamente aquele brinquedo que eu tinha visto no cenário escuro. Ele levantou, devagar, e apontou direto para mim. Foi nesse momento que percebi. Aquilo não era só um bug. As teorias que eu tinha rido e achado exageradas, talvez tivessem mais verdade do que eu imaginava. E quando a tela piscou mais uma vez, algo apareceu escrito em vermelho,
bem rápido, como se fosse um aviso. Mas eu não tive coragem de continuar lendo, porque... A tela ficou preta por alguns segundos, mas não era como quando o celular desliga. Era uma escuridão diferente. Pesada. Como se algo estivesse por trás dela. Eu apertei o botão lateral várias vezes, desesperada, até que a imagem voltou. Só que agora, não mostrava mais o personagem fofo que todo mundo conhece. Ele estava distorcido, os olhos maiores, a boca alongada, como se tivesse sido desenhado errado, de propósito. E bem no fundo da tela, dava para ver aquela sala escura outra vez. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Eu tentei respirar fundo, mas o jogo não me deixava pensar direito. Surgiu uma nova notificação dentro do aplicativo, só que dessa vez estava mais clara. Ela dizia: se você sair agora, não vai esquecer. E eu fiquei travada. O que isso queria dizer? Como um simples aplicativo poderia me ameaçar desse jeito? A sala escura no fundo da tela começou a se aproximar, como se eu estivesse entrando nela. Era bizarro, porque o celular estava na minha mão, mas a sensação era de que eu estava sendo puxada para dentro do jogo. E o bonequinho, que antes era engraçadinho, agora se movia devagar, com passos pesados, carregando aquele brinquedo de novo. O mesmo brinquedo que todo mundo já comentou em fóruns estranhos da internet, que aparece em várias histórias mal explicadas. Eu pensei em desligar o Wi-Fi, em jogar o celular longe, qualquer coisa. Só que antes que eu pudesse, a câmera ligou outra vez. Agora a imagem não mostrava só meu quarto. Mostrava também algo atrás de mim. Uma sombra, parada, sem forma. Eu engoli seco e virei rápido, mas não tinha nada. Voltei a olhar para a tela. E lá estava a sombra de novo, cada vez mais perto. Foi aí que lembrei de uma teoria que sempre vi nas redes, que esses aplicativos estranhos não são apenas jogos, mas portas. Portas para alguma coisa que não deveria estar perto da gente. Quando eu lembrava dessas conversas, eu sempre ria. Só que agora, com aquilo acontecendo na minha frente, não tinha graça nenhuma. O bonequinho se aproximou tanto da tela que parecia que ia atravessar o vidro. Ele ergueu o brinquedo de novo, mas dessa vez não parecia só um objeto. Eu conseguia ver detalhes que não existiam no jogo original. Costuras mal feitas, olhos que se mexiam sozinhos, e até uma pequena rachadura na boca, como se fosse real. Eu apertei os olhos com força, tentando convencer a mim mesma de que tudo era imaginação. Mas a voz voltou, mais nítida agora, como se viesse do próprio brinquedo. Uma voz metálica, repetindo baixinho: já é tarde. Eu queria chorar, mas fiquei muda, sem saber o que fazer. A tela do celular começou a piscar sem parar, e cada piscada mostrava algo diferente. Primeiro meu quarto vazio, depois a sombra no canto, depois a sala escura. E por fim, o bonequinho olhando direto para mim. Era como um loop infinito, cada vez mais rápido. Eu sentia como se estivesse presa, sem saída. De repente, tudo parou. A tela congelou numa imagem única. O bonequinho segurando o brinquedo, e atrás dele letras vermelhas enormes. Só que dessa vez, não estava borrado. Eu consegui ler perfeitamente. Era um aviso que me fez tremer. Ele está vindo. A partir desse momento, tudo ficou silencioso. Nem a rua lá fora, nem barulho do celular, nada. Eu só conseguia ouvir o som da minha própria respiração acelerada. Até que, bem devagar, o aplicativo começou a carregar outra cena. Não era mais o jogo. Era como se fosse um vídeo gravado. Mas eu reconheci o lugar. Era o meu quarto. E antes que eu pudesse mostrava minha porta fechada. A tela mostrou algo se alguém tivesse colocado uma câmera bem ali, no canto do meu quarto. Eu fiquei completamente arrepiada, porque eu sabia que não tinha nada filmando ali. Meu celular estava na minha mão, e eu nunca tinha instalado nada desse tipo. A porta começou a tremer devagar, como se alguém estivesse encostado do outro lado. Eu apertei o celular contra o peito, sem coragem de olhar.
mas a imagem na tela não parava. O bonequinho apareceu de novo, ao lado da porta, segurando aquele brinquedo que parecia cada vez mais real. E quando ele sorriu, as luzes do meu quarto piscaram. Eu não sabia mais se era só o jogo ou se estava acontecendo de verdade. De repente, a porta abriu sozinha na gravação. Um vento frio passou pelo meu quarto de verdade e eu quase derrubei o celular. Na tela, a sombra entrou, lenta, até se aproximar do bonequinho. E foi nesse instante que tudo travou. Tela preta. Silêncio absoluto. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar. Eu respirei fundo e pensei: acabou. Era só um pesadelo eletrônico. Mas, segundos depois, o celular vibrou. Uma última notificação apareceu. Não era mais dentro do aplicativo. Era no sistema do celular, como se fosse uma mensagem normal. E ela dizia: agora, você também tem o brinquedo. Eu olhei em volta, tremendo, e não vi nada. Mas quando baixei os olhos, bem ao lado do meu travesseiro, estava lá, pequeno, com a mesma costura estranha, os olhos que pareciam vivos, e aquele mesmo sorriso largo que eu tinha visto na tela. Eu deixei o celular cair no chão. Não tive coragem de tocar no brinquedo, mas desde aquela noite, toda vez que tento dormir, sinto que ele está um pouco mais perto. Às vezes na mesa, às vezes no armário e às vezes bem do meu lado. E o mais assustador é que eu nunca comprei nada parecido.